Quando eu fui diagnosticado há 16 anos atrás, o meu pai ele sempre me conta que quando ele foi comprar aparelho para medir a glicemia, a caneta, tudo que é necessário para o tratamento, ele acabou estourando o limite do cartão dele para poder comprar as coisas para iniciar o meu tratamento. Então, é o que eu falo, né? O tratamento do diabetes, a parte financeira é um negócio muito complicado, porque é um gasto que você vai ter durante a sua vida inteira e não são gastos baixos mensais, né? Por isso que muita gente depende do governo para continuar o tratamento. Como eu falei, eu tinha 17 anos e eu sempre pratiquei atividade física e sempre joguei futebol, bastante. E eu tive, sim, sintomas clássicos, né? Eu acho que eu pesava na época uns 72 quilos e eu emagreci, cheguei a pesar acho que uns 64. Perdi de massa, assim, do nada, cansaço, fome, sim, comia muito e perdia peso, urinar sem parar e subir. Tinha alguma coisa errada, mas eu nem imaginava, né? Aí, quando foi que eu medi lá na clínica da doutora, quando eu falei, ela já sacou, ela falou, vamos medir sua glicemia. Então, 500 e pouco, aí agora já era. O fato das restrições alimentares e das aplicações diárias e o destro também é uma coisa que eu acredito que incomoda muito as pessoas que descobrem que têm diabetes. O fato de ter que fazer as aplicações diárias é um negócio bem complicado. Às vezes faz com que as pessoas que têm diabetes cansem do tratamento. Então, mas a gente sempre tem que continuar, né? Não tem outra forma, por enquanto, da gente continuar o tratamento se não fossem as aplicações diárias. Traumático, pois as pessoas à nossa volta, devido ao desconhecimento da doença, diziam que era exagero, que eu tinha que deixá-lo comer de tudo. Inclusive na escola tivemos problemas com as professoras, né, e com a direção, pois eles distribuíam doces e chocolates para todas as crianças e inclusive para ele. O diagnóstico afetou 100% no meu dia a dia, porque antes de eu descobrir, antes de eu desenvolver a diabetes, eu tinha uma vida totalmente desregrada em vários sentidos. E hoje, sim, eu tive que mudar porque eu descobri muito novo, 17 anos, e agora, por exemplo, uma coisa muito chata ter que, se for comer alguma coisa, ter que estar sempre com a insulina, ter que estar sempre com o medidor de glicemia, ter que estar sempre monitorando, tomando cuidado para não passar mal. Então, tive que criar uma responsabilidade bem grande nesse sentido. As informações que eu tive quando recebi o diagnóstico não foram das melhores. Que eu teria uma mudança muito brusca na vida com relação à alimentação, o uso da insulina e tudo mais. Que ele se tornaria insulino-dependente e que deveria haver sérias restrições alimentares a partir de então. As informações que eu gostaria de ter recebido é que eu teria uma vida normal como hoje eu tenho. Eu gostaria de ter recebido o apoio psicológico na época, no sentido de orientar e direcionar o tratamento da melhor forma possível, pois no início eu não acreditava no diagnóstico e isso dificultou muito, muito o tratamento. De início seria muito bom saber que se a gente comendo de tudo um pouco, a gente não precisa se restringir como no início do tratamento era falado para mim, pelo menos. A primeira reação foi de rejeição, né, e medo, porque imagina, um dia você pode fazer o que você quiser, no outro você tem um monte de restrição, tem que estar andando com um monte de coisa, meio que sem entender. Então eu tive muito medo, né, no começo e não aceitava. Apesar de na época ele ter só 4 aninhos e as injeções de insulina serem muito dolorosas, com o tempo ele foi aceitando. Ele sempre foi uma criança madura e inteligente,
Tanto que aos 7 anos ele já se medicava sozinho. No entanto, nunca aceitou as restrições alimentares, foi muito difícil. O impacto foi assustador, pois a medicação tem um custo alto e a alimentação restritiva, além de cara, é muito difícil de encontrar. Agora está um pouco mais fácil, né? Porque tem muitas pessoas que têm esse tipo de problema, mas nós encontrávamos muita dificuldade em encontrar, por exemplo, bolacha sem açúcar, né? Hoje em dia está mais fácil de encontrar, mas nem tanto mais barato assim. Nós tivemos que entrar com uma ação para receber a medicação, pois o acesso a remédios de alto custo é muito difícil. Eu sei da disponibilidade nos postos, mas eu também sei que a qualidade dos medicamentos não são os melhores e nem os mais eficazes. Então, tem disponibilizado pelo SUS, que é um tipo de insulina. Por alguns problemas que eu tinha no desenrolar da minha doença mesmo, eu entrei com uma ação e eu tenho não a insulina que o governo disponibiliza para todo mundo, mas uma especial. Até foi alguns meses para conseguir dar certo, não foi uma coisa imediata assim, porque a doença você descobre e você tem que começar o tratamento, né? Então demorou um pouco, e enquanto isso eu tive que ir arcando, mas agora assim, tá tudo estabilizado. Tem essas faltas, esses atrasos, mas em geral tá ok. O SUS fornece a insulina NPH, da qual eu faço uso, e também disponibiliza a regular. Mas no meu caso, o meu corpo não se adaptou com a regular, então eu só faço uso pelo SUS da insulina NPH. Eu utilizo 2 tipos de insulina, uma de ação rápida e uma de ação lenta. A de ação rápida aqui no Brasil ela está em torno de R$ 45,00 e a de ação lenta ela deve estar em torno de 100, R$ 120. No exterior eu não sei exatamente falar para vocês qual é o preço, mas eu sei que é mais acessível. Não é só o endócrino que está envolvido no tratamento do diabetes. A gente tem que estar sempre passando também em nutricionistas, no oftalmo, diversos profissionais, porque a diabetes é uma doença que ela atinge o corpo todo. A diabetes também está muito associada ao nosso emocional. Então, eu acredito que deveria haver um link entre o tratamento psicológico com a diabetes. Eu acho que isso é uma coisa muito deixada de lado pelos profissionais de saúde e que deveria ser um pouco mais valorizada. Além da internet, eu comprei vários livros que falam sobre a doença e o tratamento. Então isso me ajudou muito a ter o conhecimento da doença e do que eu iria enfrentar. É bem complicado esse quesito de informação mesmo. Essa médica que eu tive, a doutora Maria Tereza, foi uma médica muito excelente, porque ela me acompanhou e foi falando muita coisa que me auxiliando mesmo. Só que eu descobri a maioria das coisas assim sozinho, passando mal, às vezes algumas coisas assim, você digita na internet, sabe? Eu falaria para ser persistente no tratamento e nas orientações para que não hajam complicações. Pode parecer muito difícil, esgotante, como eu tinha dito, mas o importante é você nunca desistir. Existem pesquisas que estão sempre correndo atrás para melhorar o nosso cotidiano, e de uns anos para cá isso só tem melhorado. Então o esquema é não desistir e bola para frente, né?